Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos ao Páginas de uma Vida Audiobook. A intenção desse canal é levar mensagens e experiências dos nossos irmãos enquanto encarnados e seus aprendizados, tanto no plano material quanto espiritual. Dessa forma, trazendo conhecimento da doutrina espírita e confortando corações daqueles que ainda estão enfrentando a dor da separação temporária. Hoje vamos compartilhar a história da nossa irmã Joana. Psicografia retirada do livro Se Não Fosse Assim, Como Seria? Da médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Não tenho o que falar de minha infância, adolescência. Fui sempre pobre, mas não miserável. Meus pais eram trabalhadores, honestos, criaram-nos, meus irmãos e eu, com carinho, embora sempre com dificuldades. Estudamos somente os 4 primeiros anos de escola. Depois fomos aprender a trabalhar. Fui empregada doméstica aos 14 anos. Gostei do emprego e aprendi a fazer de tudo, numa casa de classe média e rica. Estava com 16 anos quando meu pai desencarnou. Mamãe, logo após, arrumou um companheiro e nós, meus irmãos e eu, não gostamos dele e nos afastamos de casa. Passei a dormir no emprego. Acabamos nos afastando uns dos outros. Meus irmãos se casaram e 2 mudaram de cidade. Viajei com meus patrões, que alugaram uma casa numa cidade turística para passar uma temporada. Foi lá que conheci Hélio. Namoramos, gostamos muito um do outro. E quando minha patroa voltou, eu fiquei com ele. Fomos morar juntos. Arrumei um emprego de faxineira num prédio comercial. Compramos uma casinha, fiquei grávida e casamos. Hélio era uma boa pessoa. Seus pais tinham desencarnado e, como eu, se afastara da família. Combinávamos muito, nos amávamos. Trabalhando, nós 2 vendemos nossa casa e compramos outra maior. Tive o primeiro filho, um garoto muito bonito, Fernando. Depois de 4 anos, tivemos Letícia e 1 ano e 8 meses após, nasceu Aline. As crianças iam para a creche para trabalharmos. Nós 2 fazíamos tudo o que era possível para eles. As meninas eram obedientes, comportadas, mas o menino sempre nos deu trabalho. Brigava muito na creche, na escola, batia nas irmãs, maltratava animais. Preocupávamos-nos e estávamos sempre atentos a ele. Hélio não estava bem de saúde. Consultou médicos, tomava remédios. Tinha refluxo, fazia regime alimentar e também era alérgico. Nosso filho Fernando estava com 15 anos, Letícia com 11 e Aline com 9, quando Hélio sofreu um acidente de trabalho e desencarnou. Sofremos muito e eu mais ainda. Fernando continuou me preocupando. Ele parou de estudar, não quis trabalhar e tinha amizade com outros garotos como ele. Recebi tudo o que tinha de direito pela desencarnação de Hélio. Melhorei a casa. E um sério problema surgiu. Fernando pegava dinheiro escondido. Quando descobri, ele deu desculpas de que pegara para comprar jaqueta, tênis, roupas. Fiquei brava com ele, que me agrediu, me empurrou e me deu 2 tapas. Escondi isto das meninas. Foi um problema atrás do outro com meu filho. Ele não fazia nada e estava sempre com más companhias. Cometeu alguns delitos e fui chamada à delegacia, ao juizado de menores. Não sabia o que fazer. Fernando me roubava, estava sempre bem vestido e minhas filhas não. Pela 5ª vez fui chamada à delegacia e o delegado avisou: Senhora, seu filho logo será maior de idade, com certeza será preso. E aí descontaremos as vezes que ele não pôde ficar guardado, preso. Arrepiei ao escutar isto. Tentei aconselhá-lo. Ele não me ouvia. Fernando pegava muito do meu dinheiro, o da pensão e do meu ordenado, e com isto penalizava as meninas, que tinham poucas roupas. O fato é que eu não sabia lidar com o Fernando, e não soube o que fazer. Ele fez aniversário, se tornou adulto e ficou mais comportado por 2 meses. Também porque um de seus amigos fora assassinado e outro preso.
Fernando não se drogava, às vezes vendia drogas para ter dinheiro. Tornou-se um moço muito bonito. Por mais 3 vezes ele me agrediu, queria dinheiro. Tínhamos um vizinho, um senhor que morava sozinho, que tinha 76 anos. Ele implicava conosco, ou seja, com o Fernando. Uma tarde, estávamos somente Fernando e eu em casa. As meninas estavam na escola. Meu filho queria dinheiro. Eu não tinha, mas ele disse que ia sair com uma garota e precisava de dinheiro. Rindo, ele avisou: "Vou pegar do senhor Afonso, ele tem." Era o nosso vizinho. Pulou um muro. Escutei gritos. O senhor Afonso xingava bravo. De repente fez silêncio. Peguei a escada. Encostei-a no muro. Pulei e vi a cena que me apavorou. E até hoje me incomoda, entristece. Fernando estava sentado de cabeça baixa. E o senhor Afonso caído, com um ferimento na cabeça. Meu Deus! Foi o que consegui falar. Corri para acudi-lo e Fernando tentou explicar. Mamãe, não tive culpa. Pedi dinheiro a ele, que não me deu, lutamos. E eu, para não ser morto, bati com este rolo nele. Era um rolo de madeira para abrir massas. Aí, os vizinhos da outra casa que escutaram o barulho, bateram com força na porta, chamando pelo senhor Afonso. Fernando se apavorou e rogou: "Mamãe, por favor, me acuda, ajude-me. Não o matei por querer, foi um acidente. Você sabe o que poderá acontecer se aquele delegado me prender, irá me torturar, irei sofrer. Fale que foi você." Nisto, o outro vizinho, a mulher, mais 2 pessoas arrombaram a porta e entraram. O homem correu para o senhor Afonso, colocou a mão em frente ao seu nariz e no pescoço. "O que aconteceu?" quiseram saber. Fernando foi quem respondeu. "O senhor Afonso pediu pelo muro socorro à minha mãe, que veio ver o que ele precisava. Ela pulou o muro pela escada. O senhor Afonso tentou abusá-la. Mamãe se defendeu. Foi um acidente. Ela me chamou, pulei o muro e vi que o senhor Afonso faleceu. Foi isto, não é, mamãe?" Confirmei com a cabeça. "Vocês 2 não saiam daqui", ordenou o vizinho. Fernando me abraçou e repetiu baixinho no meu ouvido o que eu teria de contar, e o fez com mais detalhes. Chegaram juntas a ambulância e a polícia. Constataram que o senhor Afonso havia falecido e me prenderam em flagrante. "Fernando, cuide de suas irmãs", roguei. "Pode deixar, mamãe, serei o homem da casa, cuidarei delas." "Jure", pedi. "Juro", afirmou Fernando. Fui presa, levada para outra cidade. No presídio feminino, repeti o que havia combinado com meu filho. No começo, fiquei confusa. Passei 15 dias sem notícias. Aí, Fernando pôde me visitar e contou: "Mamãe, vamos continuar contando que a senhora se defendeu. Será a legítima defesa. Seu patrão a mandou embora por justa causa. Temos a pensão do papai. As meninas choraram muito, mas estão esperançosas de que você sairá logo. Penso que Letícia e Aline não acreditaram, mas respeitarão sua vontade. Mamãe, não se preocupe, nem tenho saído de casa. Faço até o serviço do nosso lar. As 2 estão bem, têm ido à escola. Elas não podem vir visitá-las, são menores." O que ocorreu é que fui julgada e tive para me defender um advogado que atende gratuitamente e que, infelizmente, não se esforçou na minha defesa. Meu julgamento não demorou, porque naquela época fizeram todos os pendentes. Fui condenada a 15 anos. Os vizinhos testemunharam que o senhor Afonso era uma pessoa séria, que não acreditaram que ele ia me abusar, que nunca pedia ajuda e que não gostava de Fernando, pois ele o incomodava. Vi meu filho no julgamento e não vi minhas filhas. Queria acreditar que os 3 estavam bem. Escrevi para minhas filhas. Elas não me responderam. Fernando foi me ver depois do julgamento 2 vezes e afirmava que estavam bem. Depois não foi mais e as últimas cartas foram devolvidas, informando que haviam se mudado. Como sofri ao ficar sem saber deles. Escrevi então para uma ex-colega de trabalho. Éramos amigas, trocávamos muitos favores.
Pedi, implorei para que ela fosse saber o que acontecera com meus filhos. Esperei ansiosa e 15 dias depois recebi a resposta. De fato, a casa em que morava, que era minha, fora vendida. E lá moravam outras pessoas. Fernando a vendeu. Pelo vizinho, minha amiga soube que Fernando estava pelo bairro. Era um vagabundo. Minhas filhas foram para um abrigo de menores e ela não conseguiu saber mais nada. Escrevi agradecendo e pedi, implorei para ela tentar saber de minhas filhas, procurar Fernando e pedir para ele me escrever. Demorou para eu receber a resposta, mas ela escreveu que sentia muito, mas que não ia procurar pelo Fernando, porque tinha medo. Ele pertencia a um grupo de homens perigosos e que não teve como saber de minhas filhas. Minha vida no presídio não foi fácil. Ali todas sofriam e tinham suas histórias. No começo desesperei-me, estava sempre calada, triste. Fazia o que me era ordenado. Depois entendi que não era somente eu que sofria. Tentei fazer amizades e fiz. Não arrumei confusão, ajudei e aconselhei. Foram anos de solidão, agonia por não saber dos meus filhos. Eu não sabia onde eles estavam, mas eles sabiam onde eu estava. Não entendia por que eles não me escreviam e não iam me visitar. Contava os dias, horas e o tempo passava lentamente. No presídio, escutei muitas histórias que dariam um livro. Por bom comportamento, redução de pena, depois de 12 anos, obtive minha liberdade. Saí do presídio. Ninguém fora me esperar. Não tive ninguém para avisar. Ao estar na rua, não sabia para onde ir. Recebi 3 vales transportes. Usei um para ir ao centro da cidade, depois para o bairro em que morara. E, de fato, na minha casa residia outra família. Tinha também outros vizinhos, mas encontrei 2 pessoas que continuaram morando ali. Uma delas me contou que depois que eu fora condenada, minhas filhas foram para um abrigo. Meu filho vendeu a casa e que ele estava no bairro, mas que não passava por ali. Agradeci. Resolvi procurá-lo. Fernando era conhecido desde que começara a ter más companhias por Bocão. Ele tinha boca grande e bem desenhada. Era de tarde quando consegui saber onde ele estava. Era num bar, que passando por uma porta tinha um salão, onde eles se alimentavam. Ao perguntar por ele, uma moça que ali trabalhava perguntou quem eu era, e disse somente que era Joana. Ela me levou até Fernando. Quando ele me viu, assustou-se. Continuou sentado e recebeu-me friamente. Mamãe, como saiu? Não era para ficar presa mais tempo? Minha pena foi reduzida, respondi. O que está fazendo, meu filho? Por que não respondeu minhas cartas? Onde estão suas irmãs? Sente-se aqui, mamãe. Mostrou-me uma cadeira à sua frente. Coma, parece estar com fome. Vou contar tudo. Sentei e observei. Estava um pouco mais magro, cabelos cheios, costeletas e cavanhaque. Nas têmporas, uns fios de cabelos brancos, e continuava muito bonito. Decepcionei-me. Esperava ser abraçada. Estava de fato com fome. Comi, Fernando explicou. Na escola delas, a assistente social concluiu que minhas irmãs não podiam ficar na nossa casa. Foram levadas para um abrigo, não as vi mais. O abrigo fica do outro lado da cidade. Vou lhe dar o endereço. Por que vendeu a casa? Como conseguiu? Mamãe, por aqui se consegue tudo. Vendi porque não poderia morar sozinho e precisava de dinheiro. Falsifiquei documentos. Não é bom você ficar por aqui mais tempo. Tenho negócios, não posso ter a mãezinha por perto. Vou lhe dar um dinheiro. Fique hoje numa pensão e depois se vire. Você nem agradeceu o que fiz por você, lamentei. Mãe é para isso mesmo. Porém, fez porque quis. Mamãe, eu era jovem, não sabia o que fazer. Pedi dinheiro para o senhor Afonso, ele negou. Quis me bater. Ele pegou aquele rolo, tomei dele e o atingi. Você já demorou aqui. De fato, tenho algo para fazer. Tome este dinheiro e, por favor, não volte mais. Saia por ali. Não diga a ninguém que é minha mãe. Até logo. Adeus.
Colocou na minha mão um maço de notas de dinheiro. Levantei-me, segurei-me para não chorar. Saí e não olhei para trás. Na rua, guardei o dinheiro no bolso. Afastei-me. Peguei um ônibus e fui para o centro da cidade. Entrei numa igreja vazia naquela hora. Orei, contei o dinheiro. Não era muito, mas daria para ir a uma pensão. Saí da igreja, peguei outro ônibus e fui ao local onde trabalhara. Encontrei minha amiga. Ela estava no horário de sair. Nos abraçamos. Vou ajudá-la. Levou-me a um lugar próximo à casa dela, que alugava pequenos cubículos. O local era um galpão, dividido em quartos. Havia 13 repartições. O proprietário morava num deles. Consistia em 2 cômodos, um maior e o outro. Um banheiro que tinha vaso sanitário, pia e chuveiro. Estava mobiliado. Uma cama de casal, um roupeiro, uma mesa e 2 cadeiras. Resolvi ficar ali e paguei 1 mês adiantado. Joana, você ficará aqui. O local é bom. Vamos comprar uma roupa de cama e toalhas. Fomos a uma loja, compramos e depois ela me levou à igreja que ela frequentava, um templo evangélico. Lá conversou com uma mulher e ela me levou a uma sala e me deu muitas coisas, roupas, cobertor, panelas e alimentos. Este templo ficava a 2 quarteirões de onde iria morar. Esta amiga pediu para que no outro dia eu fosse fazer faxina para ela. Colocou anúncio no quadro do templo que podiam me contratar para fazer faxina. Voltei para o local onde seria agora o meu lar. Limpei-o bem, arrumei o que comprar e que ganhara. No outro dia fui fazer faxina para minha amiga, que ensinou como deveria fazer. Esforcei-me e tentei fazer bem feito. Cansei o corpo, mas me alimentei bem e recebi pela faxina. Na segunda semana que ali estava, de ônibus, fui ao abrigo que Fernando me dera o endereço. Elas não estavam lá, eram adultas, não quiseram, por mais que eu implorasse, me dar o endereço delas. Fui embora chateada. Fiz isto por 3 vezes, em dias diferentes, na esperança de, ao ser atendida por outras pessoas, que me dessem a informação. Consegui juntar dinheiro, comprei doces, produtos de higiene e fui visitar minhas ex-companheiras de presídio. Fui de ônibus, senti uma sensação estranha ao entrar no presídio e ser revistada, mas fiquei alegre em revê-las. Conversamos o tempo todo e escutei de uma delas. Joana, você deve ir ao abrigo e contar o que se passou com você, chorar, rogar, comovê-las com a sua dor de mãe. Foi o que fiz. Encontrei pela segunda vez uma senhora que me escutou, comoveu-se com minha história e disse que não poderia fazer isto, mas que me ajudaria. Procurou nos arquivos, os encontrou e leu para mim. Ali estava registrada a data da entrada e o porquê. As 2 foram abusadas. Ao escutar isto, senti-me mal. A senhora me socorreu, me deu água e depois café. Peguei as fichas e as li. Estava registrado que a assistente social da escola constatara que minhas filhas foram abusadas e que o juiz determinou que elas fossem levadas para o abrigo e tivessem tratamentos. Mesmo não podendo, Letícia continuou no abrigo depois da idade permitida. Esperou a irmã e saíram as 2 juntas. Ficaram no lar de uma senhora que cuidou delas, até que arrumaram um emprego e então foram morar juntas. Constava também que a assistente social do abrigo as visitou 6 vezes e afirmou que elas estavam bem. Ali estava o endereço do emprego de Letícia. Agradeci muito à senhora e fui embora. Não estava me sentindo bem. Fiquei em casa. No outro dia fui trabalhar, mas no seguinte, em que saía mais cedo, fui ao endereço que estava marcado, que Letícia trabalhava. Pedi e tive informação. Letícia, que tinha mais um sobrenome, trabalhava ali de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, como auxiliar. Servia café, cuidava da copa e limpava alguns escritórios. Agradeci e fiquei sentada na mureta em frente ao prédio. Dali vi a saída sem ser notada. Às 17 horas e 10 minutos, vi minha filha sair, conversando com 2 colegas. Meu coração disparou. Estava bem, engordara, mas não estava gorda. Passou por mim.
Estava trêmula, não tive coragem de abordá-la. Fui embora. Depois de 2 dias, voltei ao prédio e esperei Letícia em frente ao prédio. No horário que ela saía, desta vez, minha filha saiu sozinha. Chamei por ela. Letícia me olhou, como se não soubesse quem poderia ser. Eu tinha, nestes anos, envelhecido. Depois exclamou baixinho: Mãe Joana! Sou eu, minha filha. Abri os braços, mas ela se esquivou. O que quer? Perguntou. Conversar com você. Por favor, por Deus, segurei para não chorar. Letícia se sentou na mureta, na que eu esperara sentada. Evitou me olhar e repetiu a pergunta. O que quer, mamãe? Filha, saí da prisão, procurei-as, fiquei sem notícias. Queria saber de vocês. Já procurou seu filho queridinho? Deixou-nos por ele. Arrependeu-se? Não esperava revê-la e estou confusa. Quando tudo aconteceu e você foi presa, minha vida e da Aline virou um inferno. Não calculou isto? Fernando deixou-nos até sem comida. Quando foi condenada, ele nos abusou. Ele, seu filhinho querido. Pode calcular o que sofremos. Fernando contou que foi ele quem tirou a vida do senhor Afonso. Você escolheu protegê-lo e nos abandonou. Ficamos órfãos no abrigo, sobrevivemos com a caridade alheia. Hoje estamos bem, casamos, temos filhos e para todos, nossas novas famílias, somos órfãos. Não temos mãe. No momento que escolheu nos abandonar, você morreu. Está morta, entendeu? Letícia chorou. Não consegui falar nada. Ela se levantou e, andando rápido, foi embora. Fiquei ali sentada, por uns 40 minutos, sem conseguir me levantar. Escurecia. Então peguei o ônibus e voltei para casa. Foi no meu quarto que chorei. Meu Deus, o que fiz? Lamentei. Estava tendo muitas faxinas, principalmente para as pessoas que frequentavam o templo evangélico. Passei a ir aos cultos e a receber o conforto de uma religião. Ia todos os domingos pela manhã na distribuição de alimentos e roupas. Nunca comprei uma roupa. Ganhava deles. Gostava muito do domingo, porque conversava com as voluntárias, com aqueles que iam pegar doações. Depois limpava o local. Contribuía assim com o templo que me ajudava. Fui por mais 3 vezes visitar minhas ex-companheiras, aquelas com quem me uni pela amizade na prisão. Na última, 2 havia saído e uma desencarnara por doença. Então, não voltei mais. Esperei 2 meses e voltei procurar Letícia. Desta vez, quando me viu, despediu-se de suas amigas e se aproximou de mim. Sentamo-nos na mureta, roguei. Perdão, filha. Às vezes pensamos que estamos fazendo certo e não estamos. Mãe, como falei para todos, a família do meu marido, para ele e a família do esposo de Aline, que nós 2 somos órfãs, ninguém sabe que você está viva e que foi condenada como assassina. Por favor, deixe que continue assim. Você já nos fez sofrer muito. Quero marcar um café. Um encontro, Aline, você e eu. Pode ser depois de amanhã? Será neste café, às 17h15, é aqui perto. Irei sim. Peguei o endereço. A Aline afastou-se rápido, sem se despedir. Dia marcado, tinha faxina, mas cobrei menos e saí mais cedo. Fui ao café e encontrei as 2 sentadas. Segurei-me para não chorar. Minha vontade era de abraçá-las. Sentei e as olhei. Mãe, disse Letícia, nós 2 gostamos de você ter saído da prisão, mas não a queremos por perto, e aqui estamos para lhe pedir isto. Temos filhos, não queremos que eles sintam vergonha e sofram com gozações por ter uma avó assassina. Depois, não sabemos de Fernando. Não queremos saber. E o que nos preocupa é ele saber de nós. Queremos longe. Letícia falava com a cabeça baixa. Eu escutei, mas, por mais que tenha me esforçado, não consegui segurar as lágrimas. Aline me olhava e interrompeu a irmã. Mãe, você pediu perdão. Espero que esteja arrependida e que não queira nos prejudicar.
Vamos conversar com calma. De jeito nenhum quero prejudicá-las. Entendo suas preocupações e juro que não irei falar a ninguém que são minhas filhas. Falei a todos com quem agora convivo que sou sozinha. Não precisam se preocupar. Procurarei-as para saber como estão, por amá-las. Nunca quis prejudicá-las. Mãe, Letícia se expressou sentida. Você sempre preferiu Fernando. Tirava de nós duas para ele. Sabemos o que fez. Fernando acabou contando o que ele fez com o Sr. Afonso. Você o defendeu. Não pensou em nós duas, deixou-nos. Sofremos. Fernando deixava-nos até sem comida. Pegava todo o dinheiro da pensão. Ele nos abusou, não posso falar disto, que tenho vontade de chorar. Desconfiaram na escola. Aline e eu não sabíamos o que fazer. A assistente nos fez contar. Tirou-nos da casa e nos levou para um abrigo. Embora ali tudo fosse comunitário, ficamos bem. Graças a Deus que não nos separaram. Saímos. Fomos ficar com uma senhora muito bondosa, com quem até hoje temos amizade. Ela nos orientou, arrumou empregos, tivemos vida social. Namoramos, casamos e temos filhos. Por isso peço para não estragar, não nos prejudicar novamente. A Aline, talvez por ser a caçula, foi menos agressiva. Me olhou, seus olhos estavam com lágrimas. Mãe, sofremos. Escrevemos para você. Fernando depois confessou que não colocou as cartas no correio, porque você não queria escrever para nós. Sofremos também porque nos sentimos desprezadas. Foi pior que se você tivesse morrido. Sentimos-nos abandonadas e preteridas. Eu a perdoo, porém não muda o que sofremos. Está marcado em nós, entendeu? Sim, entendo. Não consegui falar mais. Bem, já nos viu. Sabe de nós. Penso que podemos confiar e ficar sossegadas. Vamos, Aline. Levantaram-se e saíram. Pedi um café. Aline deixou um pedaço de bolo. Comi. Tomei o café para ficar ali, mais um pouco, e me recompor. Vou contar o desfecho com minhas filhas. 2 meses depois, fui de novo esperar por Letícia. Fiquei sentada somente para revê-la. Ela me viu e se aproximou de mim. Oi, tudo bem? Aline quer falar com você. Pode ir amanhã às 17h15 no mesmo lugar? Confirmei com a cabeça. Combinado. Tchau. Fui ao encontro. Desta vez as duas estavam mais amigáveis. Conversamos, ou eu as escutei. Disseram os nomes dos genros, dos netos. Vi fotos deles, eram crianças lindas, mas comentaram de novo o tanto que sofreram e que tinham medo de Fernando. Marcamos novo encontro para 1 mês depois. Senti que elas queriam ter certeza de que eu não as procuraria em seus lares ou que comentasse que era mãe delas. Eu não faria isto. Não fiz. Me amargurava tê-las feito sofrer e por nada as prejudicaria novamente. Neste encontro, Aline comentou que a mulher que fazia faxina para ela deixara de fazer. Ofereci-me para fazer a faxina para ela. É o meu trabalho, faço para você. Prometo, juro que serei discreta e não cobro. Aline pensou, me deu o endereço e pediu para chegar às 7h45. Meu marido leva as crianças para a creche e busca às 17h. Terá de fazer a limpeza neste horário. Fui e tentei fazer de tudo para ela. Não peguei o dinheiro que deixou. Depois de ter feito várias faxinas para Aline, ia toda terça-feira num dos encontros. Combinamos que uma vez por mês nos encontraríamos no café. Pedi para fazer para Letícia, que permitiu. Eu mudei muito. Os anos na prisão, o sofrimento, me envelheceram precocemente. Estava sempre limpa, mas não me arrumava. Aline me contou que um dia Fernando queimou todas as fotos que estavam em casa. Assim, elas não tinham foto delas pequenas, nem minha ou do pai.
Minhas filhas moravam em casas próprias, pequenas, simples, mas confortáveis. Percebi que elas estavam bem, combinavam com os maridos, que eram boas pessoas, e os filhos eram lindos e sadios. Não cobrava pelas faxinas que fazia para elas. Ia toda semana e deixava para facilitar tudo muito limpo, organizado, roupas lavadas e passadas. Costumava almoçar no emprego. As duas também deixavam o almoço para mim. Comecei a comprar coisas para elas. Comprei um liquidificador novo para a Aline, porque o dela estava ruim. Panelas para a Letícia, objetos assim. Por vezes, deixei dinheiro. Lógico que era pouco para elas. Uma vez cheguei na casa de Letícia e encontrei o marido dela e os filhos. Como foi bom conhecê-los. Ele me explicou que ele e Letícia tiravam férias separados e faziam isto nas férias das crianças, para elas não ficarem sozinhas, que no mês de julho era ele quem ficava com as crianças, que ele ia muito à casa de seus pais, principalmente nos dias de faxina, para não me atrapalhar. Mas naquele dia, sua mãe tinha um compromisso e não pôde recebê-los. Contei histórias para meus netos, agradei-os. Ao servir lanche para eles, peguei o pão para passar a manteiga e para esparramá-la, virava a faca. E o garotinho observou. Mamãe também faz isto com a faca. Parei de virar. Foi um dia muito agradável. Conheci também os filhos da Aline. As duas pararam de se preocupar comigo. Assim foi por 6 anos. Minhas filhas não me hostilizavam mais. Tratavam-me com educação, como uma pessoa que trabalhava para elas. Fomos, por mais algumas vezes, nos encontrar no café. E num desses encontros, Aline quis saber como eu vivi no presídio. Com muita saudade e preocupada, respondi. Assim foi meu contato com elas. Nunca as abracei, nem aos meus netos. Fazia faxina todos os dias. Folgava somente às quartas-feiras, 2 vezes por mês, porque fazia neste dia faxinas em quartas alternadas. Trabalhava no sábado pela manhã e no domingo, meu dia preferido, ia ao templo. Chegava cedo, organizava o local. Depois, umas senhoras chegavam, eram as voluntárias, e logo apareciam as pessoas para receber doações. Após, limpava o local e ia embora. Gostava, porque almoçava com eles e conversava muito. Distraía-me. Não recebia por este serviço, mas recebia muito deles. Podia pegar roupas para mim. E depois comprava no bazar roupas muito boas para minhas filhas e netos e deixava na casa delas, que gostavam. Foi conversando com os necessitados que encontrei e reconheci uma mulher que morava no meu bairro. Ela não se lembrou de mim e eu não falei quem era. Perguntei dos bandidos. Ela me disse que um grupo de bandidos brigara com outro, que desencarnaram. Alguns e outros foram presos, e que por isto o bairro estava mais sossegado. Indaguei quem desencarnara e quem fora preso. Soube então que Fernando estava preso. No outro dia, no orelhão com muitas fichas, liguei para o presídio e me informaram que Fernando estava lá, detido. Também disseram dias e horários de visitas. Desliguei, agradecendo. Resolvi visitar meu filho. Comprei objetos de higiene, balas, chocolates. Fiz o doce que ele gostava, tudo que sabia que podia levar. Troquei o dia da faxina e fui de ônibus. Cheguei antes e lá vi muitas mães e esposas, filhos que esperavam também para visitar. Presos recebem muito mais visitas que as presas. Mulheres são mais afetivas e mães sofrem muito por saber e ver seus filhos presos. Fui revistada como todas e esperei. Ao ver Fernando, tive o ímpeto de correr para abraçá-lo, mas não o fiz, porque ele me olhou e comentou: "Você? Pensei que fosse outra pessoa. Por que veio?" Não respondi, mas falei: "Trouxe coisas para você. Como está?" "Como estou? Tá brincando comigo?" "Estou bem, maravilhoso." "Claro que não.
O que trouxe aí? Abriu a sacola e pegou um chocolate. Fernando, disse, soube o que você fez com suas irmãs. Você prometeu cuidar delas. Passei anos presa em seu lugar. Por que fez isto? Se é para me dar sermão, pode ir embora. Não gosto de falar do passado. Não pedi para me visitar. Mas, se quiser me trazer algo, que seja drogas, para vender aqui. Não sou viciado e não fumo. Traga coisas que podem me ser úteis. Você poderia pagar um advogado para mim. Meu grupo costumava fazer isto, mas tivemos problemas. Pague um para mim, um bom advogado. Tenho o endereço de um. Filho, eu não tenho dinheiro. O que você está fazendo para viver? Faxinas, respondi. Trabalha então em muitas casas, é fácil. Roube-as. Pegue o dinheiro e pague o advogado para me tirar daqui. Não posso fazer isto, não quero roubar. Sou honesta. Se me descobrem, irei presa. Não sendo ré primária, voltarei para a penitenciária. Na prisão não irá trabalhar, lá tem comida. Faça isto para mim. Senão, não precisa me visitar mais. Tchau. Virou as costas e foi para o outro lado, segurando a sacola e comendo chocolate. Fui embora arrasada. Em casa, chorei muito. Não ia fazer o que ele me pediu. 2 meses depois, fui visitá-lo de novo. Ele me recebeu friamente, pegou a sacola e debochou. Não fez o que pedi, não é? Que mãe, hein? Era preferível ser filha de chocadeira. Não falei que se não fizesse o que pedi, não precisaria voltar? Ah, é a Nica. Oi, querida. Fernando abraçou uma mulher. Me ignorou. Me afastei. A mulher era mais velha que ele, não era bonita. Concluí que era uma pessoa que Fernando enganava. Fui embora, não voltei mais, porém telefonei. E assim obtive informações de que meu filho fora condenado a 15 anos. Minhas filhas nunca perguntaram do irmão, e nem Fernando das irmãs. Nas 2 vezes que o visitei, não quis saber delas. Também havia decidido que se ele perguntasse, diria que não as havia encontrado. Elas temiam o irmão e tinham razão. O dinheiro que recebia pelo meu trabalho pagava o aluguel. Comprava poucas coisas para mim, alguns alimentos e itens de higiene. Depois remédios. O resto, que não era muito, por não cobrar as faxinas das filhas, comprava coisas para elas. Ia a consultas médicas no posto de saúde. Estava hipertensa e tinha muitas varizes. Pedi para o senhor, dono daqueles pequenos apartamentos, que se eu não me levantasse cedo, para ver o que tinha acontecido comigo. Caso eu desencarnasse, para avisar no templo. Ele pensava, como todos que me conheciam, que eu era sozinha. A amiga, colega com quem por muitos anos trabalhei, que me ajudara quando saí da prisão, mudou de cidade. E não nos comunicamos mais. No templo, pedi e estava sempre os lembrando que se eu desencarnasse era para avisar as pessoas para quem eu fazia faxinas. Assim, pensei, Aline e Letícia saberiam que eu falecera. Foi num domingo em que eu estava no templo e as pessoas que receberam as doações estavam saindo e eu ia começar a limpar que eu me senti mal. Caí. As mulheres me socorreram. Fui levada para o hospital. Mas já havia desencarnado. Ao sentir a dor, tive lembranças, imagens rápidas. Eu, quando pequena, casando, tendo filhos, o desencarne do meu marido, as preocupações com Fernando, o crime, eu na prisão, com as filhas. A dor foi muito forte, sofri um infarto fulminante. Adormeci. Acordei num posto de socorro e aceitei contente a minha mudança de plano. Senti que as pessoas do templo me enterraram no cemitério, onde eles tinham um túmulo enorme, que era comunitário. Avisaram minhas patroas, pegaram minhas roupas e doaram, e entregaram um apartamento. Escutei, senti minhas filhas irem ao cemitério, após 3 dias, e levarem flores. Aline, ao depositar as flores, disse: "Estas flores são para você, mamãe. Ainda bem que, do nosso modo, a aceitamos. Como a perdoamos, ela também nos perdoou." Letícia suspirou e expressou: "Não consegui entender, mamãe."
Agora acabou. Que ela fique em paz. Ficamos, minha irmã, sem faxineira.